Mateus capítulo 1, quem achou diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou a Acais, e Acais gerou a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Tenho certeza que os irmãos entenderam tudo para a glória de Deus. Amém? Diga assim: Senhor, me esclareça a tua palavra. Fala para minha família de uma maneira especial. Eu sei que o Senhor me conhece, e só o Senhor pode me revelar, dizer quem eu sou nessa noite, dizer o que eu sinto, o que eu penso e o que eu preciso. Que o teu Espírito flua. Eu vou me entregar em tuas mãos e te darei a glória antecipada, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós lemos um texto da genealogia de Jesus. E um ponto na Bíblia, uma vírgula, uma reticência, uma exclamação, tem muito a dizer. Tem muito a dizer. Embora a gente pule certas coisas, por não achar que é importante, tem coisa que fala tão forte no nosso coração, que se a gente entendesse quando lesse de primeira, nós cresceríamos de uma maneira imensurável. O texto que nós lemos é sobre a genealogia de Jesus, ou melhor dizendo, a família de Jesus. Eu queria nessa noite falar sobre a família de Jesus, porque todos nós temos família. E eu acredito que o século 21 é um século onde as famílias já há muito tempo têm sido bombardeadas, e nós precisamos aprender a lutar contra as forças inimigas, a nos armar e nos equipar, porque família forte é igreja forte, família abençoada é igreja abençoada, família saudável é igreja saudável, família alegre, igreja alegre. Nós sabemos que a família é o alicerce de uma nação abençoada, de uma nação próspera. E não adianta a gente vir numa igreja, pular, sapatear, falar em línguas, e que chegar em casa e encontrar tudo desarrumado, tudo desorganizado. Então, se Deus consertar a nossa casa, com certeza a nossa vida vai fluir mais, estaremos mais felizes, mais alegres, e vamos amar a Deus e glorificar de uma forma até mais intensa. Essa aqui é a família de Jesus. A coisa mais importante para um judeu é um histórico de vida, é uma genealogia. E nós lemos aqui sobre a genealogia de Jesus, de onde
estão seus parentes, sua parentela e sua linhagem. Mas como vamos entender isso aqui? Eu preciso voltar um pouquinho na história para tentar fazer os irmãos entenderem o que eu quero dizer. Por que somos assim? Por que somos como somos? Por que agimos como agimos? Por que somos tão esquisitos em determinadas maneiras de ser, de viver, de vestir, de andar? Nós estamos num século que tudo parece que está meio fora de controle. A gente anda na rua, tem gente de cabelo vermelho, de cabelo azul, de cabelo amarelo, né? Parece a cavalaria do Apocalipse, cavalo vermelho, cavalo azul, cavalo amarelo. Nós vemos gente que tem brincos na sobrancelha, no nariz, nos lábios, na língua, nos escova. Então, é uma geração esquisita. Por que as pessoas são assim? Pessoas com as manias, taras, idiotices. Cada um tem sua maneira de se expressar. E como vamos explicar o comportamento humano? Como vamos entender o comportamento humano? Por isso, no horizonte acadêmico, aproximadamente uns 50 anos, surgiram algumas teorias. E elas foram evoluindo. E dessas teorias, 3 se destacaram mais no meio de todas elas. E a primeira é a teoria da psicologia, que foi fundada e descoberta por Freud. E Freud, ele fala sobre os expoentes e as influências do ambiente imediato. E o que ele diz? Ele diz que se numa casa, uma família, uma mulher, ela age como uma tirana. Ela é aquela mulher que diz para o marido, faça, e ele faz. Ela coordena tudo e briga com o marido, discute, e o marido é aquele baixinho, pequenininho que não encara. Então, esse homem é insubserviente, sem autoestima, é um camarada pacato que não age, não assume a sua masculinidade e seu papel de homem. E a mulher é macho, se duvidar, bate nele, pega ele mesmo. Freud diz que os filhos desse casal, principalmente a menina, ela vai olhar para a mãe e não vai ver uma imagem materna, feminina, sensual, atraente. Ela vai ver uma imagem masculina. E essa menina tem propensões para lesbianismo. Então, ele fala que esse ambiente imediato, ele pode fazer com que dentro da própria casa a pessoa tenha uma imagem deturpada. E isso é para o lado de pai, para o lado de mãe. Se no caso é o pai é meio gelatinoso. O pai às vezes é invertebrado, não tem ossos. Então o filho desse casal também pode ficar invertebrado. Então tudo começa no lar, dentro de casa. A segunda teoria, eu vou falar aqui sobre Karl Marx. E Marx, ele vai falar de uma coisa interessante. Ele fala sobre a função das relações e o fator social. O que hoje a gente vê muito na sociedade? Quadras de tênis, futebol, colocar os jovens no meio da favela para praticar esporte, porque eles acham que os meninos que nascem perto de valas negras, num ambiente sem muito ensino, observando armas, tráficos e prostituição, eles têm propensões a se tornarem marginais, se tornarem bandidos, porque moram numa favela perto de uma vala negra. E a maneira
que podem fazer para mudar a vida ou a mente dessa pessoa, ocupando ela com esporte, ocupando ela com alguma coisa e tirando ela desse ambiente e socializando. Isso é uma coisa muito feita nos dias atuais. A outra é a de Pavlov, a terceira é a teoria geneticista. E Pavlov, ele fala que nós podemos trazer conosco algo que vem já de família, é o tal do hereditário, o que está no sangue. E esse russo, ele chega a dizer que numa família em que o pai é alcoólatra, os filhos têm propensões a se tornarem também alcoólatras. Por exemplo, eu tenho vizinhos que, um amigo meu, Marcos era perfeito, o nome dele Marcos, gente boa, jogava bola conosco, e Marcos tinha um irmão mais velho que era meio ruim da cabeça. O pai era Deb e o irmão Lloyd. E aí passou o tempo, de repente Marco ficou com as aparências do irmão e do pai, ficou Deb e Lloyd, tudo ao mesmo tempo. E o interessante é que Marcos virou um mendigo, com o cabelo todo pro alto, estilo de Javan, todo sujo, bebe álcool, cachaça, e dão isso para ele, ele anda como um louco, tipo aquele lunático que estava no cemitério, amarrado, anda assim pelas ruas. E há algum tempo eu passei por ele, e eu chamei ele pelo nome, eu disse: Marcos. Ele: oi, Lindenberg, tudo bem? E eu encontrei o Marcos dentro daquela coisa que estava do lado de fora. Ele ainda tem consciência de que ele é o Marcos, mas ele vive como um zumbi no meio da rua e desprezado por todos. Eu, quando era mais novo, tinha 14 anos, meu irmão faleceu, eu tinha 21. E quando eu fui chegando perto dos 21, eu fiquei com medo de morrer. Eu falei: será que eu vou também? E tem gente que, por exemplo, o pai teve câncer. Você vai no médico hoje, vai diagnosticar um tipo de câncer, qualquer coisa. Primeira coisa que o médico pergunta: alguém na família teve essa doença? Porque Pavlov ainda estimula algumas pessoas. Então, como vamos entender o comportamento dessas pessoas? Como vamos entender porque as pessoas são assim e agem assim? Por exemplo, lá perto de onde eu moro tem uma moça chamada Selma. E Selma tem um tique. Selma anda na rua, vem andando, e daqui a pouco ela bate nela mesmo. É? Você conhece gente assim? Selma está andando na rua, daqui a pouco ela faz isso. Eu fiquei observando Selma. E isso não é só os de fora, tem crente que é assim também. Tem um irmão que foi para o monte com a gente, chamado Carlinhos Fogo Puro. Estamos andando normal, conversando, daqui a pouco Carlinhos Fogo Puro. Eu falei: Deus, sangue de Jesus tem poder. Espírito do Giraia pegou ele. Eu tive perto de casa, na feira. Eu sou muito observador. Eu gosto de ver gente feia, filme, tiro foto. Eu estou fazendo um monstruário só de gente feia. E aí, eu observei o vendedor de banana. O negão vendendo banana, e ele contando a banana. Só que ele contava, quando chegava em 3, 4, aí ele contava. Gente, ele não contava uma dúzia nunca. Até dar uma dúzia, ele deu umas 5 cheiradas no sovaco. Eu falei: tem gente assim. Tem uma menina, Cassinha. O nome dela é Cássia, chama de Cassinha. E eu chamava de Calcinha, que eu sou mais íntimo. Aí, Cassinha está assim, está todo mundo sentado, daqui a pouco ela está. Sério? Como vamos explicar isso? Então, nós temos 3 pessoas que tentam explicar o comportamento humano. Mas a verdade
é que quem pode determinar se uma coisa vai ser assim para sempre ou não? E aí você pergunta, mas pastor, o que tem a ver com o que o senhor leu? Eu falei, vou mostrar para você aqui agora. A gente vai voltar para o texto. E nós temos a geração de Jesus Cristo, a família de Jesus. Se você acha que a tua família é ruim e tem problema, talvez você não tenha uma Selma na família, não tenha uma Cassinha, nem um vendedor de banana. Mas deve ter alguém esquisito, tipo um Carlinhos Fogo Puro, sabe? E você acha que a sua família é a pior que tem? Vamos lá. Versículo 1 diz: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Vamos começar com Abraão. Quem foi Abraão? Digo, o pai da fé. Mas antes dele ser o pai da fé, ele quase se tornou o pai da mentira. Porque quando ele desce ao Egito, e estava com uma mulher bonita, naquela época era quase igual agora. O camarada anda com uma mulher bonita, o pessoal toma. Então tem lugar que você não pode andar com uma mulher bonita, que o povo toma. E ele, para não perder a mulher para o rei Abimeleque, ele disse que era irmã. E aí ele mentiu. Aí você vai ver que Abraão gerou quem? Isaac. Isaac vai no mesmo lugar, encontra o mesmo rei, e tem uma mulher bonita que era Rebeca. Quando ele passa naquela terra, ele já sabendo que ali o pessoal toma uma mulher bonita, o rei pergunta para ele, que ela é tua? Ele, minha irmã. Aí você vai ver que uma cultura de mentira já passou de um pai para o filho. Isaac gerou quem? Pronto, não precisa falar mais nada. Jacó. Depois você vai ver os filhos de Jacó também mentindo e dizendo que José está morto. Então, dentro da família de Jesus, tem gente mentirosa. Na sua não tem. Nem na minha, mas na de Jesus tinha. Então, segundo ponto. Vamos verso 3, diz assim: e Judá gerou de Tamar a Pérez. Tamar teve um filho de Judá, que se chamou Pérez. Mas preste atenção, que Tamar não era esposo de Tamar.